vez, pelas questões dos problemas. Mas, o que eu não tô entendendo é porque eu... Então, pessoal, vamos só aguardar que o Linus aqui retornar. Ele tá tendo algum probleminha com a questão do som, problemas técnicos, mas nem sempre a gente inicia. Quero pedir mais uma vez desculpa pela questão do atraso e essas complicações que estão surgindo, mas a gente vai tentar finalizar a live com as perguntas que já formulamos e no final das perguntas a gente vai estar... Mas a live vai ser salva, vai estar separada em blocos. E aí, quem puder acompanhar depois, alguma coisa que perdeu, viu? Pode ficar tranquilos. Pronto, estou ouvindo tranquilamente. Ótimo. Certo. Já salvamos, então agora a gente pode passar para a próxima pergunta. Eu vou repetir, porque eu havia feito, mas a gente teve algumas complicações. Então, Certo. a discussão sobre a atribuição de nota por parte das escolas nos roteiros de estudos enviados pela SEC. Há essa possibilidade, né? Mediante comprovação, há essa possibilidade, sim. Antes, não havia essa possibilidade porque não se tinha um parecer do Conselho Estadual de Educação. O Conselho, recentemente, deu um parecer, Obrigada. né? Um parecer favorável, né, para a questão de se poder avaliar, né, remotamente. E isso, na verdade, levou a uma nova compreensão acerca das atividades remotas, os roteiros, e faz com que a gente, inclusive, fique mais à vontade agora. Inclusive, algumas escolas particulares entraram em contato conosco também com esse mesmo problema, se seria validado ou não, mas já tem já uma posição do Conselho Estadual, do Conselho Nacional, e isso nos deixa mais aliviados. Que bom que o Estado vem pensando em várias estratégias como forma de tentar, né, diminuir a defasagem, porque realmente quando retornar não Sim. vai ser fácil, muitas modificações vão ser feitas, e essa questão do estudo não está sendo muito fácil, mas que bom que as escolas vêm dando suporte nessa questão dos estudos. Então, quando as aulas retornarem, será que as instituições de ensino públicas estarão preparadas para tomar os devidos cuidados sanitários acerca da questão da pandemia? O senhor citou alguns exemplos no início, inclusive de algumas Sim. propostas e estratégias que vão ser feitas. Sim, já vem Mas, acontecendo desde agora, porque assim, o segredo do sucesso é a antecipação de um plano. Então, assim, a gente já está se antecipando e não quer dizer que as aulas vão voltar, né, no mês que vem. A gente não tem condição com o crescimento do contágio, a gente não tem condição. Mas a gente quer, na verdade, se antecipar. A gente está, na verdade, vendo exemplos de outros países que conseguiram o retorno às aulas com segurança e eles têm muito a nos ensinar. O fato, por exemplo, do Brasil ser um país em que a contaminação aconteceu depois de muitos outros países, infelizmente, a gente ainda tem um negacionismo aqui no país, pessoas que negam, né, o vírus, que acham que não vai ser acometido, acho que é iluminado, que nada vai acontecer de mal, etc. e tal. E, infelizmente, essas pessoas dão um exemplo ruim para as outras, né? As pessoas terminam incentivando hábitos, ações que são extremamente perigosas. Esses hábitos, essas ações são muito prejudiciais. Então, assim, em meio a tudo isso, a gente, na verdade, está antecipando, existe uma infraestrutura muito forte em relação à questão da adequação de espaços, a questão de EPI, equipamento de proteção individual,
em relação à questão da formação, que a gente vai precisar ter essa formação para poder se superar, evitar o contágio, né? Então, assim, tudo isso já está sendo pensado, e não está sendo pensado da agora, mas de quando a gente ouviu falar de que alguns países já tinham voltado, a gente começou a observar como é que eles fizeram e tiveram casos de sucesso, tiveram casos que não tiveram tanto sucesso, mas tudo isso serviu para nos ensinar, né, o que é que se pode fazer para melhorar a segurança nesse retorno. E tudo isso está sendo feito com uma equipe multidisciplinar, inclusive com o acompanhamento da CESAB, que é a Secretaria de Saúde da Bahia, que vem acompanhando esses protocolos. Isso vai acontecer com especialistas em infectologia da Secretaria Estadual de Saúde, que vem acompanhando o momento, inclusive vem estudando, né, fazendo pesquisas sobre esse retorno, e isso, na verdade, vai trazer mais segurança para a gente. O fato de a gente ser acometido depois pelo vírus, isso faz com que a gente comece a mirar nos exemplos de outros países, percebendo o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade da segurança, né, nesse momento em que a gente pensa em retornar. Por enquanto, não. Por enquanto, o cenário é totalmente incerto, não tem... Inclusive, rolou fake news aí dizendo que iria voltar dia 21 desse mês, a maior loucura do mundo, fake news que... Verdade. Né, imagine, em meio à pandemia, a gente, inclusive, tem que lidar com mentiras que são distribuídas aí na rede, que é algo extremamente prejudicial, diga-se de passagem, visto que muitos desses fake news, eles terminam não ajudando a gente, terminam divulgando mentiras que vai atrapalhar, inclusive que pode gerar a morte de muita gente em relação à questão de acometimento, etc. e tal. Então, a gente está pensando muito nisso. A gente, se não tiver segurança total para retornar, a gente não quer prejudicar ninguém, a saúde de ninguém. Esse é um compromisso nosso, é um compromisso da educação do Estado, é um compromisso da saúde, da Secretaria de Saúde, é um compromisso de todos. A gente não quer expor ninguém a uma questão como essa. O secretário de Educação, ele é bem claro em relação a isso. O governador do Estado da Bahia, a postura dele em relação a essa questão, mostra-se bem claro que ele tem um compromisso grande em não propagar esse vírus aqui no nosso estado. O acompanhamento é sistemático, os cuidados são sistemáticos, mas, porém, existem pessoas também que têm comportamentos extremamente suicidas. Porque, assim, imagina num momento desse a gente ver pessoas que fazem festas grandes com aglomeração em ambientes fechados, né? Então, a gente entende que também isso perpassa pela consciência de cada um de nós. Por exemplo, não adianta também a gente ter esse cuidado todo se o estudante ele não tem um comportamento adequado no espaço escolar. O estudante agora ele vai ter que ter um comportamento dentro de um padrão do coronavírus. Enquanto não tiver vacina, que é o que nos vai ter a certeza de que a gente está imunizado, a gente não vai ter, na verdade, segurança total. Mesmo que a gente utilize todo o material de EPI, de toda a higienização, de tudo, se a gente não tiver essa consciência individual de como se portar dentro e fora do espaço escolar, a gente não vai ter sucesso. Então é isso aí. Enfim, é um momento de reflexão, de aprendizado, e que realmente cada um tem que se conscientizar, tomar os cuidados devidos. E assim, no caso, tem que ter cuidado também com essa questão das fake news. São muitas notícias realmente que estão sendo divulgadas. Mas assim, havia um decreto que informava que as aulas estariam suspensas até dia 21. E foi divulgado pela Educação Bahia. Então, no caso, esse decreto vai ser novamente atualizado e, de acordo com o que Com o senhor certeza. falou, não tem uma data
devida para o retorno. Não tem. Assim. Exatamente. Os decretos, na verdade, eles são sempre curtos. Não existem decretos assim de meses. Os decretos são curtos porque é preciso fazer sempre avaliação. Sempre é preciso fazer avaliação da situação. Então, o decreto curto acontece, né? E a partir daí vai fazer uma análise da situação naquele momento, prorroga o decreto por mais alguns dias, faz uma avaliação e por aí vai. E por aí a gente vai levando. Mas, assim, por enquanto não se tem nenhum tipo de possibilidade de retorno às aulas. O que a gente está pensando agora, na verdade, é criar uma infraestrutura na escola. Ou seja, vamos nos antecipar. Essa infraestrutura vai ficar na escola, mesmo que a gente esteja totalmente imunizado, vacinado, os estudantes terão a oportunidade em diversos espaços da escola de lavar as mãos, né, de fazer a higienização das mãos, que é extremamente importante. A gente precisa mudar os nossos hábitos. Eu conheço pessoas que falam assim, olha, professor, eu mudei meu hábito de higiene das mãos, como nunca havia acontecido em toda a minha vida. Hoje eu lavo minhas mãos com mais frequência. Eu tenho todos os cuidados, inclusive, se passar essa pandemia, eu vou continuar com esses cuidados, porque assim, a gente está falando só de um vírus, o coronavírus. Mas existem diversos vírus, né, que estão aí e que a gente, com esses cuidados de higienização, a gente vai se precaver, não só do coronavírus, mas de outros vírus que estão aí e que a gente pode ser acometido também. Então, é uma mudança de atitude para a posteridade. A gente precisa cuidar da gente, higienizar, a gente precisa cuidar do outro. Então, isso é uma forma de respeito, de solidariedade. Hoje, por exemplo, eu levei meu pai, de 76 anos, ao médico. E a gente percebe que é um espaço que pode ser acometido, mas assim, ele estava com a máscara, eu estava com a máscara. Todos estavam com máscara, não tinha ninguém naquele espaço ali que não tivesse com máscara. Então, esse espaço do consultório médico, ele vai ser, na verdade, ampliado para a escola. Ou seja, na escola, pessoas sem máscaras, né, não dá certo. Todos têm que estar com máscara, todos com os devidos cuidados. Então, isso é extremamente importante. A prevenção, na verdade, é a base de tudo. A prevenção é que faz com que a gente consiga ter segurança, né, para transitar. Realmente, a pandemia trouxe inúmeros aprendizados, principalmente a questão da higiene. É algo que não é fácil lidar nesse momento, são variadas mudanças, mas é algo que vai ser um legado, né, na realidade. Vai ser até uma forma, como o senhor citou, realmente, das pessoas até ter cuidado na questão do contato e também contágio com outras doenças. Verdade. Então, deixa eu passar aqui. Como você havia falado, né, porque incluía na questão 7 essa questão da perspectiva da aplicação de recursos como uma forma de intensificação do suporte nessa área, mas aí foi algo que já foi contemplado. Você já falou Inclusive, assim, eu gostaria só de encaixar um pouco mais aí, porque a questão de recursos é extremamente importante. Veja bem, então, esse recurso de 44 milhões, que foi referente aos vales alimentação, ele não é um fundo do governo federal. Porque o fundo do governo federal, que trata diretamente da alimentação, ele é muito baixo per capitamente para os estudantes. Então, se o Estado fosse oferecer o recurso per capita da alimentação escolar para os estudantes, o valor seria muito pequeno. Foi o que o governo do Estado fez. Pegou os fundos próprios, ou seja, é um recurso do fundo, a partir daí, está travando, né? E a partir daí criou essa estrutura do Vale Alimentação. O PNAE, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, é um recurso relativamente pequeno, inclusive há uma complementação por parte dos estados. E os recursos que estarão alocados nas escolas para fazer todas essas adequações é o FAED, é um outro recurso
que trabalha diretamente com a parte de estrutura física da escola, como reparos, construção e ampliação. Esse recurso já está liberado, né, para as escolas e os gestores já estão autorizados a executar. Não só isso, há também uma ampliação da rede de internet nas escolas nesse momento. Ou seja, os gestores já fizeram cotações com as melhores redes de internet do nosso território para ofertar internet de banda larga via cabo ADSL para os estudantes, porque nesse momento a gente vai precisar, inclusive, ter uma parte desse currículo à distância também. Ou seja, o próprio estudante ele pode se utilizar da internet da escola para fazer pesquisas a partir dos recursos que ele possui. Isso é extremamente importante, porque muitos estudantes não têm a internet em casa, mas no momento em que ocorre um retorno, eles terão a possibilidade de ter internet em casa. Outra coisa importante, a gente não se atenta, mas tem muitos estudantes que a principal alimentação do dia é a alimentação escolar. Então, esse cartão, na verdade, ele veio para suprir uma lacuna que a alimentação escolar deixou para a família. Ou seja, os estudantes em casa, eles terminam se alimentando mais em casa. Isso termina impactando no orçamento das famílias. Então, o cartão foi exatamente para trazer essa possibilidade de uma complementação da alimentação na família. Isso é extremamente importante. Então, enfim, o Estado tentou, de alguma forma, se flexibilizar e trazer a aplicação de diversos recursos, tanto nas plataformas digitais que foram adaptadas e vem cada vez mais trazendo novos conteúdos, com forma de suporte, quanto também essa questão da alimentação, como o senhor falou. E boa parte dos estudantes, em alguns casos, né, tem essa questão, que a principal alimentação é a escolar. Exatamente. E essa questão do cartão é de extrema importância. É algo que vem trazendo suporte e beneficiando boa parte dos estudantes. Verdade. Então, no caso, a questão 8. Nossa próxima live, do dia 22, na próxima segunda-feira, vai ser com o tema Música e Vida, com Ania Daisy. Sabendo que o senhor é um grande artista de música. Sim. Então, sabendo que o senhor é um grande artista de música regional, poderia nos deixar uma mensagem acerca desse tema citado e poder encerrar também com a música? Posso, e aí, sim. depois, a finalização dessa pergunta, a gente vai estar dando início às perguntas que foram enviadas. Ok. Na verdade... Pode fazer as perguntas agora e É finaliza melhor com a a gente terminar com música, é melhor fazer as perguntas agora. Melhor fazer as perguntas? Tá certo. Vou só ter em mãos aqui as mesmas para poder iniciar. Então, a pergunta foi enviada primeira. Temos 120 horas EAD, por que isso não valida? Na verdade, assim, o novo ensino médio, que é uma nova reformulação do currículo, ele já permite a utilização de educação à distância no ensino médio. Como aqui, por exemplo, todas as escolas possuem ensino médio do nosso território, então vai ser validado sim. Ou seja, mediante comprovação, a gente vai conseguir validar essa parte do currículo à distância. Então, aí teve outra. Minha dúvida sobre quando houver um retorno, será gradual? É impossível que seja com as turmas cheias? Isso não compromete o cumprimento da carga horária adequada? No caso, nossas escolas, né, principalmente as técnicas, que têm a tendência de turmas com uma grande quantidade de alunos. Como é que vai ser essa questão aí? O retorno será gradual, com certeza. Precisa ser gradual, porque a gente não pode aglomerar. Enquanto não tiver, e a gente também não tem tempo para criar salas, aquela coisa toda, a gente precisa retornar de forma gradual mesmo. Porque se a gente aglomerar, né, a realidade do CETEP mesmo,
A gente tem ali mais de 1.000 estudantes. Se a gente aglomerar nesse momento, a gente não vai estar cumprindo os protocolos exigidos. Então, o retorno precisa ser gradual. Por exemplo, nesse momento, os estudantes que estão para fazer o Enem, os estudantes da terceira série do ensino médio, quarta série, que têm interesse em fazer Enem, a escola pode pensar exatamente no retorno desses estudantes para que eles possam estar assistindo aulas, revisões. Então, assim, são diversas frentes, mas não podemos começar de uma vez. A gente vai começar da forma mais segura possível. Então, só foi enviadas essas duas perguntas. Então, Eu não voltando estou lá, ouvindo não está a ouvindo? E internet. agora? Deve Não ser. ouço. Tem onde está travando um pouquinho. Tá ouvindo agora? Não ouço nada. Tá ouvindo Nada, também. nada. O problema, na E verdade, está de você? internet. Quando ocorre um Tá vendo aí? atraso, esse O atraso aí, pessoal tá. vamos Deve ser. A retornar? internet Eu saio e entro. Pode ser? tá certo. Eu vou tentar salvar aqui. Retornamos. Chegou.